Impasse, os republicanos que fazem oposição a Barack Obama e são maioria na Câmara sugeriram aumentar o teto do endividamento americano por apenas 90 dias. O presidente Obama ficou irritado com essa proposta e disse que os Estados Unidos não resolvem problemas por apenas 3 meses. Sobre a crise norte-americana e europeia, vamos conversar com o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli. Bom dia, professor. Bom dia. Qual a chance dessa crise nos Estados Unidos se agravar, se aprofundar e afetar o Brasil? Eu acho que isso tem muito a ver com o panorama, com o calendário eleitoral americano. É impensável que não se chegue a um acordo, seja daqui a 90 dias, seja por um prazo maior. Mas é impensável que nestas circunstâncias, não se aumente esse limite, esse teto de endividamento do governo americano. Porque a se pensar que isso pudesse ocorrer, seria então sim uma verdadeira hecatombe em termos mundiais. Seria um caos para a economia mundial? Para todo mundo. E veja, a questão da China, né, que é a maior credora dos Estados Unidos, mas por extensão praticamente toda a economia mundial, né? A gente sabe que os títulos do Tesouro americano são considerados como assim o porto mais seguro das aplicações, mesmo em épocas de crise. Então é evidente que a oposição republicana está pressionando o presidente Obama e está levando a que a solução seja dada no último momento, né? Vê-se muito bem, foi muito bem colocado na reportagem, que aí é uma espécie de queda de braço entre aumento de receita por um lado, redução de despesas do outro, né? Agora, professor, essa crise na Europa começou na Grécia, passou pela Irlanda, Portugal e agora parece chegar à Espanha e Itália. De algum modo, isso vai enfraquecer o euro, a moeda da União Europeia e o próprio conceito de União Europeia, de bloco conjunto? Não, isso abala naturalmente, o euro está abalando, né? Mas eu acho que a gente tem que levar em conta uma série de outros aspectos, como por exemplo o fato de que a economia europeia já vem patinando há muitos anos, né? Foi muito bem colocado também pelo professor que na realidade essa crise é em grande parte uma sequela da de 2008 e 2009. Os estados socorreram os bancos e aqueles que praticaram políticas irresponsáveis. Trata-se agora talvez de uma compensação, de um rearranjo político, de uma renegociação da dívida, da dívida soberana dos estados. Alguém provavelmente vai perder, vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? E é inevitável, não se pode passar novamente o ônus de toda essa situação, né? Para a população de um modo geral. Quer dizer, muita gente que se beneficiou antes e depois da crise de 2008, 2009, então está no momento de os credores e de instituições do sistema financeiro, né, darem uma contrapartida de modo que se possa, vamos dizer assim, reharmonizar, né, a situação e possibilitar a manutenção da própria estrutura representada pela União Europeia. Agora, professor, o Banco Europeu ou os bancos, as instituições financeiras europeias têm condições de salvar todos esses países e se essa crise se alastrar ainda mais, isso não é um grande risco para o mundo? Naturalmente não serão só os bancos europeus a participar desse grande arranjo, dessa grande concertação. E as instituições financeiras internacionais, o FMI, haverá naturalmente uma participação global. A solução não vai ser encontrada isoladamente e, como a gente está vendo, também não se aplica apenas a um ou dois países. Quer dizer, é preciso de alguma forma evitar o seu alastramento, né? Inclusive atacar preventivamente alguns desses focos de crise, dando uma solução global e de mais longo prazo, que evite, vamos dizer assim, o surgimento de novos focos nos meses ou nos anos seguintes. De qualquer modo, professor, a gente pode confirmar por essa situação que a gente passa por um rearranjo na geopolítica mundial. Sim, a gente passa por um rearranjo. Hoje há muito mais equilíbrio em termos mundiais, uma distribuição muito maior desses poderes, há um crescimento acelerado da participação dos países emergentes, né? O Brasil hoje tem uma participação mais diversificada nesses mercados comerciais e financeiros. Então, não é que o efeito dessas crises não venha a afetar
o mundo todo de alguma forma, né? Mas eu acho que nós já temos uma experiência, por assim dizer, exitosa da crise de 2008 e de 2009, e hoje nós temos mecanismos mais poderosos no sentido de enfrentar essas dificuldades. Isso não significa dizer, obviamente, que nós vamos ficar imunes a essa crise, totalmente imunes, e ninguém vai ficar. Mas hoje o Brasil, por exemplo, tem uma economia mais organizada, tem um mercado interno mais forte, tem um sistema financeiro que é mais organizado, que está mais regulado, que é mais saudável. Quer dizer, professor, dizem que nos momentos de crise é que surgem as oportunidades, ou seja, esse momento o Brasil pode encarar como uma oportunidade também para assumir um maior protagonismo mundial. Sem dúvida, eu acho que mesmo em termos do comércio internacional, o Brasil já diversificou as suas transações em torno dos países, dos diversos países, né? Hoje a gente avançou mais no comércio exterior em termos de dispersão geográfica, não tanto talvez na composição da própria pauta, principalmente da pauta de exportações, mas hoje nós estamos menos vulneráveis a essas crises periódicas, embora evidentemente seja necessário repensar um pouco o nosso próprio modelo exportador. Ok, professor Roberto Picitelli, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Eu que agradeço. Catiúcia.